Endereçamos a todos vocês o nosso fraternal abraço, convidando-os para acompanhar o nosso Diálogo Espírita de hoje, 22 de abril de 2023. Expiação, estudo e eternidade são os temas do nosso quadro Reflexões de A a Z. Muito se fala em doutrina espírita de expiação, tomada como quase sinônimo no sentido de lei de causa e efeito, de ação e reação, de karma, e aí varia o conceito, a maneira de se dispor. Apesar de muita gente achar que a Terra é um vale de lágrimas e que nós estamos aqui somente para sofrer e tentar escapar dos castigos divinos e merecer o céu depois da morte, o fato é que, primeiro, nós estamos aqui também com a nossa responsabilidade, com a possibilidade de aprender, de se desenvolver, de crescer e até mesmo de sermos parcialmente felizes. Segundo, depende de nós transformarmos este planeta, este mundo em que vivemos, num local mais aprazível, construindo a paz e a fraternidade. Isso tudo apesar de todas as vicissitudes, por exemplo, as inclemências climáticas e as demais manifestações mais rudes da natureza. Prevalecem as expiações porque nós teimamos em viver em desacordo com as leis divinas. Simples. Mas sempre é tempo de mudar, de assumir os desafios das grandes provações, de requisitar missões de maior ou menor envergadura, de conformidade com as nossas possibilidades morais e intelectuais. Felicidade é uma questão de escolha, de trabalho nosso, de mérito pessoal, colhendo sempre aquilo que se semeou. O que não se faz agora, teremos que fazer mais adiante. Então não deixe para a próxima reencarnação o que pode fazer nesta. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adepr@adepr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional, pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o Diálogo Espírita cada vez melhor. O quadro Reflexões de A a Z de hoje traz 3 subtemas, expiação, estudos e eternidade. Eu estou aqui na companhia, mais uma vez, da Andréa Cleiras e da Eudegéria de Miranda. Vamos compor esse bate-papo a respeito desses 3 temas. Vamos começar aí por um dos fundamentais, fala-se muito dentro dos centros espíritas, das instituições espíritas como um todo, sobre expiação. Fala-se muito provas e expiações. Esse mundo é um mundo de provas, expiações, etc. e tal. Então, com a palavra, Andréa. Então, vamos lá. Bem, a expiação, como o senhor Wilson falou, é um tema muito colocado na doutrina. E Emmanuel, com o seu jeito cirúrgico de nos explicar, que ele vai no ponto, ele faz uma citação sobre esse tema no livro O Consolador, na página 147, e ele diz assim: a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que cometeu um crime. Então, a expiação, aquele espírito rebelde que foi, de certa forma, teimoso, que se recusou a entrar na aprendizagem ou
por não saber, por ignorar, né, as leis divinas, cometeu um erro, ele vai precisar expiar aquele erro, ele vai precisar aprender a lidar com aquilo. Mas não existe, de certa forma, né, seu Wilson e Hilde, a questão de que a gente precisa sofrer para expiar isso. Nós podemos, em muitos casos, usar o bem, usar a caridade, fazer o bem ao outro, e nós estaremos, de certa forma, amenizando aquelas provas, né, aquelas situações passadas das quais nós precisamos expiar. A expiação, então, faz parte do nosso desenvolvimento moral. Às vezes, se a rebeldia se manter, se nós continuarmos orgulhosos, egoístas, severos com nós mesmos, né, nós vamos expiar, logicamente, pelo sofrimento. Não tem como fugir disso, né? O que a gente faz como uma ação gera uma consequência. E se causamos um mal e não conseguimos nem, ao menos, entender que causamos esse mal, nós precisamos passar por experiências que nos causem dor, de certa forma, para que a gente aprenda. E isso seria expiar ou passar por essas situações. Antes de passar para a Hilde, no caso, a expiação ela está mais atrelada ao passado, a coisa já, uma situação consumada, né? E a aprovação é uma coisa do presente visando o futuro. Nós vamos crescer mais, vamos desenvolver daqui para frente, aceitando os desafios das provações. A expiação é a correção daquilo que a gente já errou. E eu dei um exemplo que eu gosto muito didático sobre isso aí, é o aluno, é o estudante, né? Então, quando ele entra em qualquer série de qualquer curso, né? Seja o fundamental, universidade, seja o que for, quando ele faz aquela série, pela primeira vez aquela série, ele está sendo provado. É uma provação que ele está encarando para o próprio aprendizado dele. A partir do momento que ele se torna relapso e reprova, quando ele vai ter que repetir, é uma expiação, né? Porque ele já poderia estar um passo à frente e ele fica marcando o passo. Mas daí tem esse lado que a Andréa colocou aqui, de que às vezes, como se diz, do limão se faz uma limonada. Ele, ao mesmo tempo que ele está espiando, ele pode ajudar aqueles que mais retardatários, que estão vendo aquela disciplina pela primeira vez, e, portanto, ele pode se tornar útil também. Então, a expiação dele fica mais leve, porque ele passa a compartilhar o conhecimento que ele já teve, um pouco, foi insuficiente, mas ele já tem. E ele passa aquilo para os demais. Para os demais, Essa é uma visão bem bacana e é importante que nós entendamos esse ponto de vista, de olhar para essa possibilidade. Bem, eu reconheço que não fiz tudo o que eu deveria ter feito, porque se tivesse feito, não estaria aqui nessa situação. E quando nós temos esse olhar, como você colocou, Wilson, fica tudo de uma forma menos pesada, até mesmo para que a pessoa possa transformar aquilo e fazer daquele momento, aquilo que é uma expiação, trabalhar aquilo com uma leveza, como você falou, aproveitando, poxa, realmente eu cometi um erro, não fui capaz de reconhecer naquele momento, porque se tivesse reconhecido lá no passado, eu não estaria passando por isso agora. Mas, como eu estou aqui nessa situação, eu posso fazer o meu melhor e auxiliar quem está ao meu lado, como você falou, não é? Porque muitas vezes nós entendemos essa questão como um castigo. Nossa, isso é muito pesado, é dolorido, eu tenho que sofrer, porque só se eu sofrer muito é que eu vou ter pagar tudo que eu devo. Isso, né? Porque eu tenho um cobrador. E Deus é justamente o inverso desse pensamento. Por ele ser tão bom, é que ele me possibilitou. Eu deveria ter passado por uma recuperação, não aproveitei o período de recuperação, porque ninguém vai direto para uma expiação, não é? Passei por um período de recuperação, não consegui êxito, porque permaneci na teimosia, como diz Emmanuel, não é, Andréia? E aí agora, infelizmente, estou aqui. Porém, lembrando que isso é uma bênção. Nós deveríamos entender como uma bênção. Deus é tão bom
Pai Celestial é tão bom, tão amoroso, que olha só aqui a chance que eu estou tendo de recompor, de me refazer e ainda auxiliar aqueles que estão comigo, não é? Então, quando a gente tem esse olhar para a expiação, a situação que nós estamos vivendo, ela pode ser amenizada nesse sentido. E também colocar aí todo o nosso empenho, a nossa vontade, fazer diferente, pensando no melhor para mim, mas para todos aqueles que estão comigo, sem ser egoísta, né? Tenho que fazer o melhor nessa possibilidade para atingir o máximo de pessoas possíveis com esse bem. Um outro resuminho que a gente usa bastante também, é clichê, mas ele vale bastante. É a situação do uso, da utilização do amor ou da dor, né? Se nós somos recalcitrantes, continuamos teimando em fazer as coisas erradas, infringindo as leis divinas, a gente vai ter que amargar maior grau de sofrimento. Se a gente resolve aceitar isso de uma maneira positiva, entendendo que é para o nosso bem e que o futuro mais feliz está logo ali na frente, depende de nós, então a gente vai praticar o amor e o caminho fica muito mais suave, com certeza. Eu não sei se eu agora falo disso tudo, eu vou para cá ou vou para cá. Eu acho que teria que vir para cá. Começa você, depois a gente completa por aqui. E dando sequência, não é? Porque a importância dos estudos, porque quando nós estudamos, quando nós nos aplicamos, aprofundamos, esclarecemos nossas dúvidas, buscamos assuntos que vêm ao encontro das nossas dúvidas, justamente para quê? Para ampliar a nossa mente, a nossa compreensão e nos auxiliando justamente em todas as nossas ações. A partir do momento que nós compreendemos, que nós conhecemos, a nossa ação ela deve ser pensada. E para isso é necessário o conhecimento, porque aquele que não tem conhecimento de uma determinada matéria, de um determinado assunto, vai agir na impetuosidade, não é? E o estudo, a importância dos livros, como foi falado no programa passado, é uma ligação, né? Uma interligação. Os livros nos possibilitam o estudo para que nós possamos, assim, através do que acontece aqui, do que acontece em vários ambientes, estudar junto com outras pessoas para esclarecer as dúvidas. Podemos estudar sozinhos, mas quando nós estamos num grupo, junto de outras pessoas, independente do número de pessoas que ali estão, é mais fácil compreender algo, porque se temos uma dúvida, o outro já tem um pensamento diferente e vai trazendo esse esclarecimento. E como disse Kardec, a importância de estarmos em sociedade, estudando, para que a compreensão que eu tenha, ela não seja tida como uma verdade. Tem que ser uma compreensão do todo, esclarecer a todos. E o livro vem nos possibilitar que o estudo nos abra caminhos belos, caminhos confortáveis, saudáveis, caminhos que nos conduzam a viver a verdade como nos foi ensinado por Jesus. Eu vejo assim no livro, eu me criei desde que me alfabetizei, nunca mais larguei os livros, né? E a gente hoje, comparando com o dinamismo das informações que nos chegam através de outras vias, claro que é bom estar bem informado e atualizado, etc., mas o conteúdo dos livros, ele te permite estender um pouquinho mais, o raciocínio fica na superfície daquela informação muito sintética, né? E que às vezes não faz nem que a pessoa pense. Ela engole aquilo ali, por isso que tem o problema de fake news e tal, porque a pessoa não analisa, ela acaba assimilando aquilo como se fossem realmente verdades, e às vezes até de uma maneira bem ilógica, sem discutir fonte, etc. Então o livro, normalmente, os bons livros, evidentemente, elas proporcionam essa condição de você ler, reler, pensar, fazer o seu próprio julgamento,
para ver se aquilo faz sentido ou não faz e por aí afora, né? Bom, nós temos ainda o terceiro item para analisarmos. Agora vai para a Andréia. Eternidade. Vamos lá. Difícil? É difícil. Nós falávamos antes, no início do programa, o quanto é difícil nós pensarmos sobre o conceito da eternidade. Se formos entrar nas questões filosóficas, até amanhã a gente termina, né? O que vocês acham? Ou talvez não. Bem, eu vou ler aqui no Livro dos Espíritos 2 questões que talvez ajudem a gente a pensar um pouco sobre esse tema, eternidade. É a questão 153 e diz assim: em que sentido se deve entender a vida eterna? Kardec faz aos espíritos superiores. E a resposta dos espíritos é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma regressa à vida eterna, o que dá uma noção de continuidade, não é? Quando nós pensamos nesse termo, nesse conceito de eternidade, sabemos que o espírito retorna para a pátria espiritual e nós sabemos que ele não vai morrer, ele apenas muda de um estado material, aqui encarnado, para um estado imaterial, né? A essência, o seu perispírito continua, né? Até com a sua forma, se aquele espírito tiver o mérito e o merecimento. Então, quando nós pensamos nesse termo eternidade, temos que lembrar, como a Hilde lembrava muito bem antes, que Deus é eterno. E aí fica mais fácil nós compreendermos. E aí o Kardec, né, que é sempre muito pedagógico, faz uma outra pergunta. Ele diz assim: não seria mais exato, então, chamar a vida eterna a dos espíritos puros, daqueles que, tendo atingido o grau da perfeição, não têm mais provas a cumprir? E os espíritos são taxativos, dizem, diretos, né? Isso seria antes a felicidade eterna. Mas isso é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos a entendais. Então, eu jogo de novo para vocês. Costuma a gente, assim, para o principiante na doutrina espírita, a gente costuma diferenciar que eterno é somente Deus, que não teve começo nem terá fim. Nós, como fomos criados por Deus, então nós temos a eternidade daqui para frente, mas a rigor, seguindo esse tipo de análise, né, sobre esse ponto de vista, a gente é imortal. Então fala-se que a imortalidade do espírito. Então nós fomos criados por Deus e nunca nós nos desintegraremos, por exemplo, né? Temos todo o futuro pela frente. É essa a diferenciação básica, mas a gente estava falando realmente em off aqui da grande dificuldade, porque a gente fica imaginando, mas e antes? Mas e antes? Tá, Deus não teve começo, mas e antes? Mas como é que se criou? Não tem. Os Espíritos falam, acho que no próprio Livro dos Espíritos, que nós precisamos desenvolver um outro sentido que nós não temos ainda. Provavelmente não é um sentido físico, igual a visão, audição, etc. É uma maneira, uma capacidade de compreender certas coisas, as quais nós, por enquanto, não estamos em condições, por mais que nos esforcemos. Que tem um pouquinho de tempo, certo? Então, nesse sentido, né, a eternidade, para nós, é sinônimo de Deus, não é? É aquele que não teve início, não tem meio, não terá fim. E nós, suas criaturas, né, tivemos um início, fomos criados por Deus. Daqui para frente, como você falou, Wilson, nós temos toda uma vida, todo um futuro e jamais retornaremos àquele ponto inicial. Somos imortais, eternos, somente Deus e quem sabe, num outro momento, mais evoluídos, poderemos discutir a eternidade. Ficamos por aqui então, meus irmãos. Muita paz a todos. Jornal Comunicação Espírita. Os 10 anos de diálogo espírita na TV. Defensores da vida e do aborto medem forças. Os limites do alto amor e do alto perdão. A vida dos gênios. Judaísmo, a primeira religião monoteísta. As árvores e seus frutos. Uma homenagem a 2 companheiros que retornaram à pátria espiritual.
Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos trazer algumas ideias a respeito de como nos libertarmos da influência dos maus espíritos. Uma questão muito relevante para a vida, né, para a existência de todos nós. E é tratada por Kardec no Livro dos Médiuns, alguma coisa no Livro dos Espíritos, no que é o Espiritismo, e especialmente na Revista Espírita de maio de 1857. O que nos fala a doutrina espírita a respeito da influência dos maus espíritos e da nossa possibilidade ou dificuldade de nos libertarmos dessa influência? Kardec nos lembra, em primeiro lugar, que nós estamos rodeados pelos espíritos desencarnados. Todos aqueles que um dia viveram na Terra, tais como nós mesmos, ao desencarnar, continuam de alguma forma presos às mesmas ocupações ou ligados ou atraídos por elas que desempenhávamos aqui na Terra. Nossas afinidades nos situam, desde a encarnação terrestre, em contato com mentes que vibram no mesmo diapasão da nossa. Somos atraídos pelos pensamentos e atividades que cultivamos. O paraíso e o inferno não nos aguardam lá na frente, nós já os cultivamos e vivemos neles desde hoje. A nossa ligação mental com determinadas esferas de atividade espiritual nos situam desde o período da encarnação, desde a atualidade, em contato com as outras mentes que vibram como a nossa. Portanto, quando desencarnamos, se somos desocupados, fúteis, ligados a atividades menos dignas, continuamos atraídos por essas atividades. Espíritos desse jaez têm dificuldade, apesar de socorridos, às vezes há tentativas de familiares, de amores, de outras ligações espirituais já desencarnadas de atraí-los para bons ambientes, mas eles continuam atraídos pelos ambientes em que se compraziam aqui na Terra. E existem aos milhares soltos por aí, nos rodeiam em toda parte. Se nós desempenhamos atividades, desenvolvemos pensamentos, nos entregamos reiteradamente às ocupações que os atraem também, naturalmente eles se demoram ao nosso derredor. Portanto, vivemos na companhia espiritual que nós elegemos, escolhemos voluntariamente, com as nossas ocupações, os nossos pensamentos, os nossos entretenimentos. Se, porventura, não tomamos o devido cuidado de libertarmos a nossa alma, de nos entregarmos a ocupações mais nobres e dignas, temos ao nosso redor as influências espirituais normalmente desagradáveis que são atraídas pelas nossas ocupações. Assim, a maneira mais fácil de nos libertarmos dessas influências quando as sentimos no ambiente doméstico, ao nosso lado, naqueles pensamentos depressivos ou que nos instigam aos maus caminhos, que nos perturbam nos momentos em que gostaríamos de ter paz, é procurarmos bons pensamentos, boas ocupações, estudo digno, prece, mas principalmente a oração do trabalho dedicado ao bem. Dizem os antigos, mente desocupada é oficina de Satanás, com muita sabedoria. Se nós nos ocuparmos do trabalho digno, altruístico, generoso, esses espíritos não ficam ao nosso redor. Quando alguém me pergunta como é que eu faço para afastar as más influências, eu digo, mate de tédio. O espírito desocupado, ruim, detesta a companhia que se ocupa de pensamentos filosóficos, beneméritos, que estuda, que trabalha. Eles acham, nas palavras deles mesmos, uma chatice. Eu já tive comunicação de espírito desencarnado em trabalho de desobsessão que diz assim, nossa, mas sua vida é muito chata, é muito aborrecida, nem eu designada para ficar lá observando aguento ficar olhando aquilo. Então, a melhor maneira de nós afastarmos um espírito inferior é nos ocuparmos de coisas que não os atraem. Mesmo que nós tenhamos 1 milhão de defeitos ainda.
Ocuparmos-nos das atividades boas afasta as más influências. E essa é a receita de Allan Kardec. Não é pedir prece, não é pedir proteção, embora ajudem. É cultivarmos nós mesmos bons pensamentos e bons hábitos de vida. Muita paz. Jornal Comunicação Espírita. Os 10 anos de diálogo espírita na TV. Defensores da vida e do aborto medem forças. Os limites do alto amor e do alto perdão. A vida dos gênios. Judaísmo, a primeira religião monoteísta. As árvores e seus frutos. Uma homenagem a 2 companheiros que retornaram à pátria espiritual. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Olá, amigos! Hoje no quadro O Espiritismo Responde, nós temos uma questão bem interessante. É uma curiosidade da maioria das pessoas que vão à casa espírita pela primeira vez. Então é a seguinte: quem aplica o passe na casa espírita? É a pessoa que está ali ou é um espírito? Então, para começarmos a essa resposta tão interessante, nós vamos dizer assim: o que é o passe? O que é um passe espírita, né, traz para nós? É uma transfusão de energia que tem a função de equilibrar as moléculas, o princípio vital. Então, veja bem, essa transfusão de energia é realizada através de um doador, uma pessoa que vai receber. E aí é que entra a nossa resposta maravilhosa. Essa transfusão de energia, ela pode ser feita com o próprio médium, a própria pessoa que está ali com o seu magnetismo, ele pode então fazer essa doação, porque o que vai nessa doação é o amor, é os bons pensamentos que são capazes de modificar as células. E também pode ser do espírito, de um espírito desencarnado ali, um mentor espiritual, imbuído também no bom pensamento, na dedicação e no amor. E também pode ser as somatórias dos dois, a energia, o magnetismo do médium, que é a pessoa que está ali na frente, somada com a do espírito. Então nós temos aí 3 eventos que podem ocorrer. O passe magnético, que é apenas a pessoa que está ali doando. O espiritual, que é o espírito diretamente agindo através do médium. Ou o misto, que é a mistura do médium, com as energias do médium, com as energias do espírito. Seja como for, o passe ele é salutar, vem para nos auxiliar, a nos equilibrar, nos mostrando que através do amor e da doação dessas energias podemos realizar curas. E é uma via de mão dupla. Quando vamos então até uma casa espírita receber um passe, o mais importante é que nós nos coloquemos na posição de receptores, amigável, aceitar essa transfusão de energia para que nós possamos assim sair com uma saúde, com equilíbrio e com as nossas esperanças renovadas. Fica aí, quem quiser ler um pouquinho mais a respeito do passe, nós temos na codificação o livro A Gênese, que é ali o capítulo 14. Fica o convite a todos.